Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Diversifica, um podcast sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. Vamos para o sexto e último episódio dessa série especial que se chama Subjetividades. Eu sou Luane Belli e durante todo esse tempo eu pude conversar com jornalistas incríveis que representam vários aspectos da diversidade nas redações. E hoje eu recebo mais uma pessoa para falar de um tema que para mim, pessoalmente, toca assim no fundo da alma, mas vocês vão entender por que ao longo dessa conversa. Bom, o nosso convidado é um jovem profissional com passagem por grandes veículos. É um empreendedor incansável que ultimamente tem se dedicado a usar a própria experiência para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que ele. Para falar de neurodivergências, nosso convidado é o Eric Mota. Seja muito bem-vindo, Eric. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você. Eu quero duas coisas de você. Primeiro, te agradecer por me chamar de jovem. Com 30 anos, as pessoas daqui nasceu ali nos anos 2000 já nos chamam de tio e tias. E segundo, quero que você me mande essa apresentação para usar nas minhas redes. Muito boa, inclusive. Ai, que bom que você gostou. Eu tô me esforçando, né, para apresentar os nossos convidados, porque é uma honra, né, ter tanta gente legal aqui para falar desse tema. E esse tema de saúde mental e neurodivergência é uma coisa bem importante, eu acho, né, hoje em dia. Então eu tô com muita expectativa para essa conversa. Eu tô com uma expectativa bem alta também. Obrigado pelo convite. Vou começar, Eric, então pedindo para você se apresentar um pouco pra gente, contar um pouquinho da sua trajetória, o que te formou esse jornalista que você é e o que você está fazendo hoje. Claro, vamos lá. Bem, eu sou filho de baianos, eu sou baiano, uma surpresa até quando eu cheguei aqui, apesar desse sotaque puxado. Fui criado em Curitiba, mas sou baiano. Sou filho de uma manicure com um caminhoneiro. Fiz faculdade graças ao FIES, eu não tinha dinheiro, como, né, boa parte da população brasileira. E aí, a partir da faculdade, as coisas mudaram. Quando eu entrei na faculdade, eu resolvi que eu ia montar um blog, que é o regradostextos.com.br. Por quê? Eu não tinha como fazer estágio. Eu precisava ter dinheiro para me sustentar. E estágio, como todo mundo sabe no jornalismo, não paga o suficiente para você se sustentar. E foi nessa que eu percebi que eu tinha que fazer algo, porque senão eu não ia poder entrar no mercado. E o que eu fiz então? Eu criei o blog. Nesse blog eu cobria eventos culturais e tudo mais relacionado a essa área. E foi aí que eu criei uma experiência. Apesar de que desde os 16 eu já tinha um web rádio, essas coisas, tá? Mas porque hiperativo. Sempre fui na área da comunicação, web design, fotografia, sempre. Mas aí eu criei um site focado para eu treinar o jornalismo mesmo. E aí eu consegui um contato do diretor de uma TV católica, TV Evangelizar, José de Mello. Mandei um e-mail, me chamaram para uma entrevista. Na hora eu lembro que perguntaram... Eu trabalhava como representante comercial na época e fazia faculdade de jornalismo e tocava meu site de madrugada. Então, dormia 3, 4 horas para conseguir tocar tudo, porque eu sabia que precisava disso. E aí perguntaram, você tem experiência? Eu falei, tenho. Produzo eventos, que eu produzia mesmo, faço cobertura, faço reportagens, faço assessoria, que eu tinha um amigo que era cantor, o W, e eu ajudava ele, mas na hora ali eu precisava me vender, né? Faço assessoria e deu certo, me contrataram, então assim, eu consegui burlar o estágio, e, enfim, terminando burlar no sentido de não precisar fazer o estágio, porque eu fiz no meu próprio site. O Regra eu fui tocando desde então. E, paralelo a isso, terminando a faculdade, eu consegui um trabalho na Band, daí eu passei pela Gazeta do Povo, aí eu fui pra RIC, que é a Record do Paraná, tudo isso em Curitiba, que foi quando minha esposa foi transferida para Brasília. Eu passei pelo Instituto Socioambiental, fiz uns freelas de editor no Correio Brasiliense, num jornal mais popular que o Correio tem, que eu nem lembro o nome agora, com um bom neurodivergente eu esqueci, mas o jornal que pinga sangue do Correio Brasiliense. E depois disso eu fui pro Congresso em Foco, aí eu resolvi que eu ia fazer a chave do Regra dos Terços virar. Eu falei, agora o Regra vai dar dinheiro, porque eu preciso viver disso, porque eu tenho esse site desde que eu entrei na faculdade. Isso, eu entrei na faculdade em 2014. E foi aí que eu comecei a atender alguns clientes que tinham a ver com a nossa pauta. E em dezembro do ano passado, a gente já tinha se associado à Ajor, que foi um divisor de águas na história do Regra. Foi então que a gente conseguiu, através da Ajor, o primeiro edital, ter dinheiro. Nisso eu já estava na Band também, estava como repórter de rede da Band em Brasília e tocava o Regra. E aí eu pude parar de atender clientes no Regra, porque eu não queria misturar, eu só tinha misturado jornalismo e atendimento porque era necessário.
E como surgiu uma outra fonte de renda, eu parei de atender clientes pelo Regra, voltamos para Curitiba porque a gente ganhou os editais, eu e minha esposa, a gente ia para fora do Brasil, tava tudo certo, tirando que ela deixou eu responsável por organizar os documentos. E não deu muito certo. E aí a gente ia ter que submeter tudo de novo. Só que eu não consigo lidar com coisas burocráticas. E quando... Não é que eu não consigo, eu sou muito ruim nisso e a gente vai explicar o motivo que eu acho que a gente não falou. E nessa... Não deu tudo errado, ficamos em Curitiba e o errado deu certo. Fiz mais uns freelas de apresentação para a própria TV Evangelizar e agora eu tô como repórter da Record lá no Paraná. E tocando Regra paralelamente, conforme dá. Tem um podcast Distraídos, que é um podcast sobre neurodivergência. Por quê? Porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como deu pra perceber através da minha história, famoso TDAH. Por isso que eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo e continuo fazendo até hoje. Essa é a minha história resumida. Acho que eu nunca consegui resumir em tão pouco tempo, Luana. Olha só. Você não se chama de Luana aqui, né? Você fala, você se apresenta como... Luana Ibelli é o meu sobrenome, né? Porque tem que... É sério, a gente, como profissional, tem que assinar, né? O sobrenome ali. É muito bonito, Luana Ibelli. Eu vou começar a me chamar. Mas pode chamar de Luana também, né? Que a gente se conhece de outras... Eu chamo puxo logo pra intimidade, entendeu? Não, tá liberado. Então, que aqui a nossa conversa, né? Vai ser mais tranquila. E a gente... Não é como se a gente não se conhecesse, né? Da internet, justamente de falar desses temas. Eu tenho uma curiosidade sobre o Regra dos Terços. Por que chama a Regra dos Terços? Regra da fotografia. Quando eu criei o Regra, era para cobrir cultura. Eu era ficcionado por cultura. TDAH tem uma coisa chamada hiperfoco. O hiperfoco, para quem não conhece o termo, o próprio nome indica já, né? É um foco hiper. Ou seja, você tem um super ultra foco em uma coisa, por isso o nome hiperfoco. E por um tempo, meu hiperfoco era cultura independente. E eu, como eu falei, com 16, 17 anos já trabalhava como editor fotográfico. Comprei minha primeira câmera com 18, então fotografia era minha paixão, é até hoje. E foi aí que eu resolvi criar o Regra para cobrir cultura, eu amava fotografia, daí tem a Regra dos Terços da fotografia, na qual o objeto não fica centralizado, e sim mais para a periferia da imagem. E eu que não queria cobrir grandes bandas, eu queria cobrir banda independente. Foi aí, para dar uma visão diferente. E na época o nosso slogan era Venda a Vida por Outro Ângulo. Inclusive é um slogan que eu ainda vou ressuscitar. Venda a vida por outro ângulo. Veja a vida por outro ângulo. Porque a ideia era essa, não pegar o ângulo central que a grande mídia coloca, e sim um ângulo mais periférico. E aí surgiu a Regra dos Terços. Hoje a gente faz isso, mas hoje que a gente se profissionalizou, a gente faz isso através dos direitos humanos e a pauta da neurodivergência também. Ai, muito bom. Tá vendo? A gente deu uma dispersadinha, mas acho que faz parte aqui do tema. Você estava falando então do TDAH, né? Vou aproveitar para avisar também que eu também tenho TDAH, por isso que esse tema é tão importante, né? Também tenho transtorno bipolar. Posso compartilhar um pouquinho mais ao longo da conversa, né? Então vai ser uma conversa meio nesse sentido, né? Duas pessoas compartilhando um pouco dessa nossa experiência. Conta pra gente, Eric, como que foi esse diagnóstico de TDAH, né? Como que surgiu na sua vida e como que você tem lidado com isso agora? Se puder puxar um pouquinho para esse lado profissional, né? Claro. O TDAH, como ficou óbvio sempre... vamos lá. Primeiro ponto, para quem nunca ouviu esse termo. TDAH não surge. Ninguém vira TDAH. TDAH, você nasce com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas pessoas falam erroneamente em TDA, sem o H. E tem gente que fala, eu sou TDA, sem o H. Não existe. Isso já caiu por terra. A comunidade científica já derrubou isso. Todo mundo que tem TDAH tem o H. Por quê? Porque por mais que você não seja hiperativo fisicamente, você é hiperativo no mínimo psicologicamente, né? Mentalmente falando. E então, só primeiro esclarecendo isso. No meu caso, eu tenho certeza de que eu sou o tipo combinado. Existem 3 tipos de TDAH. TDAH é majoritariamente hiperativo, majoritariamente desatento e o combinado. Eu tive 2 processos de diagnóstico e nenhum dos 2 eu fui até o final para identificar, porque o TDAH tem essa característica, a gente cansa, e quando a gente cansa a gente larga. Eu só não larguei o Regra porque o meu hiperfoco de vida é a comunicação, mas eu quase larguei umas 2, 3 vezes, porque a gente cansa, tá das coisas que a gente ama. E eu sempre com essa hiperatividade, sempre fazendo tudo, até que chegou um momento em que eu tive muita ansiedade e eu entrei em depressão em Brasília já. Tive outros processos depressivos durante a vida que hoje eu sei que eram TDAH não tratado.
E nesse momento que eu cheguei... Nesse momento de depressão, eu tinha acabado... Um pouco tempo depois que eu cheguei em Brasília, eu tava fazendo assessoria para um lugar maravilhoso, incrível. Um lugar, assim, ó, de pessoas sensacionais, mas eu não gostava. Por quê? Não é que eu não gostava do lugar. Era muito pacato para mim. Essa é a verdade. Era o trampo dos sonhos para qualquer pessoa, porque era um trabalho que eu podia terminar de almoçar e ter 1h30 de rede, se eu quisesse. Era um lugar maravilhoso, pessoas sensacionais, mas eu ficava muito quieto, e a minha hiperatividade, resultado, entrei em depressão. Essas pessoas nem sabem, porque a culpa não é nem de longe, não é delas, porque elas são incríveis, quero elas pro resto da minha vida. E aí minha esposa olhou para mim e falou: você vai fazer terapia. Porque ela já tava falando pra fazer terapia há muito tempo. Ela falou: não. Você vai fazer terapia, porque se você não fizer, eu vou ter que fazer pra lidar com você. Acabou, você vai fazer terapia. Hoje os dois fazemos, né? E eu fui pra terapia. Depois de um tempo, minha terapeuta me indicou um psiquiatra, que eu teoricamente tinha ansiedade. Isso é muito comum em quem é TDAH. Tomei remédio pra ansiedade por mais um tempo. Até que um dia, minha esposa, conversando com a terapeuta dela, a terapeuta da minha esposa falou: essas características que você está falando do teu marido é coisa de TDAH. Aí ela... O que é isso? Passou, amor. Minha psicóloga disse que você pode ter TDAH e já me mandou um link da Alpin. Isso aí ninguém sabe, acho que nem a Alpin, não sei se a Alpin sabe. Já mandou o link do tweet da Alpin e falou: lê esse tweet, ele vai te explicar. Porque eu acho que a terapeuta dela deve ter, imagino, nunca perguntei isso pra ela, tem que perguntar, deve ter falado: pesquise e apresente pra ele que ele não vai atrás, que a gente TDAH não vai de coisa chata. E a gente não vai atrás. E aí, a não ser que seja o hiperfoco da pessoa, né, gente? Cada pessoa é um mundo, nem todos os TDAH são iguais, vamos deixar as coisas claras. E aí, eu li, cara, eu lembro da sensação, assim, de me emocionar e falar: sou eu. Assim, ó, me emociono já. Não, chorou, gente. Eu tive esse momento também, acho que quem não teve. E eu olhei e falei: cara, sou eu aqui. Tipo, tem alguém que sente o que eu sinto. E foi nesse momento que eu falei: tá, vou ter que ir atrás, porque... Eu não tenho nem entrevista. Vou ter que... Porque isso mexe muito, cara. Porque minha vida podia ter sido outra se eu tivesse sido diagnosticado antes. E foi nesse momento que eu fui atrás de saber. Daí eu fui no psiquiatra, porque eu já fazia acompanhamento por culpa de um remédio de ansiedade. E eu cheguei pro psiquiatra e falei: cara, eu acho que... deu TDAH, quando me ativou um negócio, uma chavinha, virou a chavinha, acontece o hiperfoco. Aí você quer saber tudo, ler tudo e vira um especialista naquilo. Descobri sozinho o tal do SR18, que é o teste para TDAH. Não conhecia ainda nenhum podcast sobre. E através disso, eu gabaritei, assim. Eu falei: cara, não é possível. Sentei com a minha esposa e fui fazendo. Eu falei: isso aqui eu sou um pouco dela. Não, muito. Acontece muito com você. Tipo, tal situação você age assim. Não age assim. Ela age. E foi aí que eu fui atrás, cheguei no médico e já falei: doutor, eu acho que eu tenho TDAH. Aí ele falou: por que você acha? Foi um outro médico, porque o que eu tava não prestava. Porque senão ele teria me diagnosticado, não teria feito, desculpa o termo que eu vou usar, não teria feito diagnóstico porco. Que tem muito psiquiatra que não presta atenção nos seus pacientes. Sim, não tô falando contra a comunidade científica, deixar claro isso. Não tô falando contra os médicos. Comum. Mas, infelizmente, a rotina, não tô nem culpando, não sei como é ser psiquiatra, mas tem muito médico que não liga pros seus pacientes. Foi o caso, meu caso por anos. Né? O meu também. Eu fiquei anos até ter um diagnóstico também. E aí, esse psiquiatra, eu também tive esse momento como você teve, né? De ler os sintomas. Na verdade, eu já fazia tratamento para o transtorno bipolar, que veio primeiro esse diagnóstico. E aí, um dia, conversando com o psiquiatra, muito atento, né? Depois de ter passado por vários psiquiatras que não foram nada bons, esse era ótimo. E aí, depois que eu estabilizei do transtorno bipolar, ele olhou para mim e falou: eu acho que pode ter um TDAH. E eu nunca tinha ouvido falar disso. E tive esse mesmo momento, só que eu não achei um lugar afetivo, assim. Eu fui direto no Google. E aí, olha, a gente apagou aqui o nosso telão, faz parte. Daqui a pouco volta, mas vai ficar esse pretinho aqui. Não, hoje tem dado muitas coisas. Peraí que eu vou lembrar o que eu tava falando. Que aí, depois de um tempo, ele falou: pera, além do transtorno, você também pode ter TDAH. TDAH. E aí eu achei no Google
também um trecho falando, e me marcou muito porque tinha algumas coisas falando, muitas vezes as pessoas são tidas como egoístas e como pessoas que não prestam atenção nos outros, nas demandas dos outros. Eu tava passando por um período assim, aquilo me pegou profundamente, só que eu saí num processo ruim, assim, do tipo, não é possível, eu já sou bipolar, você é TDAH também, o que tá acontecendo, sabe? Até eu entender que, não, tá tudo bem, são coisas diferentes e faz parte. Foi bem difícil, mas eu acho que a gente passa mesmo por esse processo, né, de rever a sua vida inteira sob essa nova ótica, né, porque a gente nasce, né, o transtorno bipolar veio depois na minha vida, mas assim, o TDAH sempre teve ali de alguma forma e foi muito impactante saber disso, e imagino que pra você também, né? Muito, muito. O maior impacto pra mim, na verdade, foi depois que comecei a tomar o remédio, né, que aí eu falei isso pro médico, ele fez várias perguntas, basicamente repetiu lá o SR18, me deu... Tem várias formas, gente, de diagnóstico. A minha é uma forma que só eu tive, que eu nunca vi. É o meu primeiro diagnóstico, e depois eu fui investigar mais a fundo. E não terminei pra saber a minha... qual que é a minha preponderância, mas enfim. Eu literalmente me dei satisfeito quando ele falou... O segundo médico, o neurologista. Pegou os exames de imagem. Você não é autista, você é TDAH. Eu olhei e falei... Podia ser autista, que eu nem sabia que você estava investigando isso, né? Porque tem muita similaridade entre o TDAH e o autista. Sim. Muita similaridade, mas muita. E isso faz com que muitas pessoas se confundam. Muitos autistas nível de suporte 1 são TDAHs e são diagnosticados e vice-versa, porque muito médico não se aprofunda no paciente. Mas enfim, e aí eu cheguei pro médico e aí ele me passou o remédio, a Ritalina, e falou, cara, esse remédio só vai funcionar se você for TDAH. Porque a Ritalina, ela só funciona para quem tem TDAH. Inclusive, quem tá nos ouvindo e acha que a Ritalina vai aumentar a inteligência para fazer um concurso, pare. Não vai aumentar a tua inteligência. Desculpa, você vai ter que estudar para aumentar a tua inteligência. Porque a Ritalina, ela só funciona pro TDAH. E nem pra gente aumenta a inteligência, né? Na verdade, ela facilita com que a gente consiga fazer algumas coisas, né? Foi silêncio. O silêncio, a primeira vez que você toma o remédio é isso. Parece que tudo... Nossa, é assim que a cabeça funciona? Eu sentia como se a cabeça fosse um rádio desregulado, assim, sabe? Que uma estação entra na outra, você não consegue diminuir o volume. Você vai apertar o botão de diminuir o volume, ele não diminui. Aí, de repente, o seu rádio está regulado. Você pode desligar. Você ouve as estações separadas. Eu não sei nem explicar essa sensação. Ou outra sensação também que eu tive a primeira vez que eu tomei o remédio. Que eu era um peãozinho, assim, sabe? Um peão rodando, mexendo, assim, muito desgovernada, e de repente eu era um metrô parando numa estação depois da outra. Bom. Não é essa sensação? Foi a sensação que eu tive. Cara, a mente do TDAH funciona assim. Eu lembro que tinha vezes que eu falava pra minha esposa... Eu criei um nome pro que eu sentia, que depois eu descobri que existe, mas na época eu não sabia que existia, então eu chamava o que eu sentia desse nome. Eu falava, eu tô com transtorno da mente acelerada. Existe esse transtorno, eu não tenho esse transtorno até onde eu sei, mas na época que eu nem sabia que existia, eu tinha dado esse nome, que foi o que veio na minha mente pra eu explicar. Porque você tá falando comigo... E eu não tô pensando... Não é que eu não quero prestar atenção em você, eu quero muito prestar atenção em você. Você tá me falando algo muito legal, Luana. E eu tô pensando, o cara tá ali fazendo câmera de corte. Ele tá fazendo corte, mas eu nunca vi mesa de corte com essas câmeras aqui. Como será que ele conectou isso ali? Nossa, teve aquela vez que eu tentei conectar e deu problema. Será que nele deu problema? Aí no momento que a Luana vai respirar, eu falo... Luana, sabia que uma vez eu fui fazer uma cena de uma gravação, de um filme... E a Luana fala, Eric, eu tava falando pra você que meu cachorro morreu. Você não tá prestando atenção em mim. Porque é assim que funciona a mente do TDAH. Ela não para. É muita informação. Aí quando eu tomei o remédio, parece que... Calmou. Resolveu? Não, porque TDAH não tem cura. Mas diminuiu. Se eu andava a 200 por hora... os neurotípicos, acho que a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco, os neurotípicos andam a 60. Eu andava a 200, hoje eu ando a 120. É muito mais do que a média? É muito mais do que a média. Mas eu já consigo fazer uma curva. Às vezes eu bato.
Às vezes dá até umas capotadas, mas eu consigo fazer a maioria das curvas. Hoje, para vir para cá, eu mudei minha rotina, deixei café em casa que eu ia tomando pro trabalho, derrubei café no meu colo quando eu cheguei aqui, fiquei o dia inteiro com a gravata aqui no colarinho, o dia inteiro. Sei ver. Eu tava contando pra eles, eu tava conversando aqui, aí eu peguei aqui, eu falei, o que é isso aqui? Eu tava com a gravata aqui o dia inteiro. Eu gravei, Luana, VT, eu gravei matéria com a gravata dentro dessa camisa aqui, desse suéter. Porque eu lembro o momento que eu comecei a tirar e tava trocando uma ideia com o cinegrafista. Aí eu não sei o que eu fiz naquele momento, porque isso acontece com o TDAH. Uma vez minha esposa me deixou na frente da gôndola pra pegar o arroz, fazendo as compras. Ela falou, pega o arroz pra gente? Pego. A gente que ganha pouco faz o quê? Olha o preço. Eu tava olhando os preços. Corta pra gente no dia seguinte fazer comida em casa, cadê o arroz? Não sei, mas eu deixei você na frente do negócio. Eu lembro que você me deixou. O que você fez depois? Não sei. É isso que é ter TDAH. Aí... Entre muitas outras coisas, né? Pequenos fragmentos da vida de um TDAH. Eric, e no trabalho, assim, né? Você teve esse diagnóstico tardio, né? A gente tá falando de meses, né? Que você falou em outubro de 2021. E aí você voltou, assim, né? Pro jornalismo, você é repórter hoje de TV. Como que você vê o TDAH influenciando na sua trajetória profissional? Para mim, influencia muito mais positivamente. Sendo bem sincero. Tem impactos negativos, óbvio, mas funciona mais positivamente. Por quê? Como o meu hiperfoco é a comunicação, eu tenho uma facilidade muito grande para me comunicar. Eu teria dificuldade de fazer o que você está fazendo, seguir um roteiro. Mas se eu sentaria aqui e falaria com você sem ter roteiro. No máximo, 3 tópicos. Nossa, não consigo. E eu iria. Então, assim, facilita por esse lado. Como eu sou hiperativo, quando eu fui repórter de rede da Band em Brasília, eu era vídeo repórter. Pegava a minha mochila com todos os equipamentos, saía sozinho pro congresso, saía lá suando de terno e gravata, com o equipamento nas costas, arrumava o tripé, dava play e entrava ao vivo. E eu entrava pro Band News TV, pra Band News Rádio, Rádio Bandeirantes, a TV Agro Mais, Band Aberta, fazia VT, que é a matéria... esse aqui é o portal do jornalista, todo mundo sabe o que é VT. Fazia VT. E tinha dia que eu fazia mais de 10 links. Tendo VT e o link da TV aberta, na TV aberta nacional, você escreve o texto, bate com o editor, você decora o texto e entra. Então eu fazia tudo isso. E eu ouvia muito da equipe aqui de São Paulo, que era cabeça de rede. Eric, você é o repórter do Brasil que mais entra ao vivo. Então pra mim dava super certo, porque eu não conseguia ficar quieto. Eu tô aqui cobrindo a CPI da pandemia, Começou a ficar monótono, pega o celular, o que tá rolando? Nossa, fulano falou isso, deputado. Isso aqui, é isso mesmo? Tá. Fulano falou isso, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Tal coisa. Beleza, já bati a mensagem. Sei lá, Tati, que era minha editora, beijo Tati, se você estiver vendo, saudades, que era a editora de São Paulo, Tati... Tem esse assunto também. Eric, demorou. Entrava, terminava, CPI da pandemia de novo, tá chato. Qual o próximo assunto? Então, assim, eu levo um ritmo de produção que a maioria das pessoas neurotípicas não aguentam. Essa é a verdade. Seria quase o nosso superpoder, muitas vezes, a hiperatividade. Agora, atrapalha. Às vezes, que eu mais gaguejei na vida foi quando me botaram para fazer link sobre o Ministério da Economia. Eu não gosto de economia, eu não entendo balanço superávit primário, sei lá o que, não sei isso. Então o que eu fazia? Eu tentava decorar alguma coisa e entrava com uma decoreba horrível. Geralmente errada, porque eu não sei fazer isso. E quando o TDAH não gosta... Fica muito difícil, né? Para um neurotípico fazer algo que ele não gosta, é chato. Pro TDAH, tortura. As pessoas não imaginam. Porque quando você não gosta, você não hiperfoca, você não se concentra, porque você não consegue. Eu acho que é importante... Desculpa, Luana, não sei se eu tô atropelando, mas acho importante a gente explicar. O que é o TDAH? Vamos lá. O diagnóstico do TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ele é causado por uma deficiência no lóbulo pré-frontal do cérebro, que é a parte do cérebro responsável por criar, né, por produzir as enzimas da noradrenalina, endorfina e outras mais que agora sumiu da minha mente, como um bom TDAH. A gente esquece de muitas coisas, gente. E aí, o que esses elementos bioquímicos fazem no nosso cérebro? Eles nos dão paixão, tesão desculpa a palavreado, eles dão
vontade de fazer aquela coisa, satisfação, essa palavra mais socialmente aceita, satisfação por fazer aquela coisa. Então, como a gente tem quando você tem satisfação em olhar essa caneca, você vai olhar essa caneca com muito cuidado porque você está gostando daquilo. Eric, mas eu não tenho satisfação em olhar a caneca. Quando eu tenho que olhar, eu olho porque eu sou um adulto responsável, algumas pessoas me diriam, que acham que o nosso caso é falta de responsabilidade. O que as pessoas não entendem não é que quando ela precisa fazer algo, olhar uma caneca que ela não gosta, ela consegue, porque ela é incrivelmente focada, incrivelmente responsável. Não, é porque o cérebro dela entende a seguinte informação, que depois que você olhar a caneca, essa tarefa vai estar concluída. E a sensação de uma tarefa concluída é uma sensação de prazer, independente de qual for a tarefa. Então o cérebro da pessoa calcula isso e libera a endorfina para ela se sentir pouquinho satisfeita com uma satisfação futura que ela vai ter inconscientemente. O nosso cérebro TDAH, como nós temos uma deficiência no lobo pré-frontal de liberação desses elementos bioquímicos, o nosso cérebro não manda pra gente essa mensagem de parceiro, na hora que tu terminar, meu parça, vai ser muito vai estar de boa. Você se livrou desse BO e você vai estar de parabéns. Vai ganhar uma estrelinha na testa, que nem na escolinha. Nosso cérebro não manda essa mensagem. Eric, mas agora que você sabe, é só você pensar. Você não tá entendendo, meu amigo. Não é racional o negócio. É muito difícil, né? Então, acho que essa seria a explicação do que é o TDAH. Por isso que a gente não consegue se concentrar naquilo que a gente não tem prazer. E aí me atrapalhava. Me atrapalhava quando tinha que fazer algo, ou tenho, de um assunto que não gosto. Essa é a minha maior dificuldade no regra. Cuidado administrativo, porque eu não gosto. E isso faz parte da vida de qualquer pessoa, né? Lidar com assuntos que a gente não gosta, mas pra gente é essa sensação de frustração, né? E de um cansaço muito maior para fazer uma atividade banal, né? E, enfim, é muito difícil de explicar. Eu tava lembrando da minha vida de repórter, gente, fazendo link. Eu já era muito ruim de lembrar, né, as informações. Então, assim, as pessoas costumavam falar que eu mandava bem, mas era muito aflitivo, porque eu não conseguia lembrar as informações. Eu não decorava, não conseguia decorar texto ou falava demais. Então, sempre tinha que ter alguém aqui no ponto falando: Luana, tá dispersando. Luana, volta. Luana, já acabou o tempo. Uma vez fechou o jornal na minha cara, porque o editor não estava aqui no ponto. Foi traumático. Só para dizer que cada um vai se desenvolvendo, né? E eu não tenho só o TDAH, né? Tenho o transtorno bipolar, que tem outras dinâmicas também. Mas, assim, a gente vivencia, né, esses sintomas ou essas características de formas muito contextuais também, individuais, né? Sim. Por mais que a gente compartilhe isso. Então, é tão interessante quando você fala o quanto você ser muito hiperativo te ajudou, né? Pra mim, eu sentia que era muito difícil a coisa da rotina. Então, pra mim, era muito difícil todo dia estar na rua indo com a equipe pra rua. Pra mim, funcionava muito melhor cada dia eu estar fazendo uma função diferente. Então, de repente, um dia eu gravava, no outro eu tava na redação fazendo o meu VT, enfim. Eu sinto que... E a gente vai descobrindo também, né, qual é o formato melhor pra gente e, enfim, como que a gente pode expressar isso pras pessoas. E aí eu queria te perguntar, como que tá sendo falar isso agora? Você sabe agora que você tem TDAH, você tem vários projetos falando sobre isso. Você fala abertamente hoje nessa mídia tradicional que você tá? Como que as pessoas enxergam isso? Você tem medo, né, de sofrer preconceito, de ser prejudicado? Como que tá sendo isso? Eu sempre fui muito polêmico na minha vida. Polêmico no sentido de por embate, nesse sentido de polêmico, sabe? Inclusive, eu achava muito que eu ia mais para um lado de colunista por culpa disso, porque o TDAH também tem uma coisa. A gente tem um pouco de dificuldade de medir a consequência dos nossos atos. Então, se você for ver um jornalista que fala muito suas opiniões, ele fecha muitas portas. E pra gente é muito difícil entender que a gente tá fechando portas. E quando eu descobri o TDAH, eu falei... Quase soltei mais um palavrão aqui, gente. Isso aqui é um lugar respeitoso. Aqui no Distraídos a gente é bem solto. Eu falei... Dane-se.
eu vou falar pra todo mundo, vão ter que me engolir, porque é isso mesmo. A minha esposa até brinca que é a autoestima do homem branco hétero, classe média. Ela fala, é muita tua autoestima de homem branco hétero, classe média, você vai ficar batendo no peito toda hora. Que eu bato no peito e falo, eu vou encarar, eu vou fazer, e quero ver não me engolir. Vamos ver, sei lá o quê. Então eu tenho isso comigo. E pode ser, sim, pode ser nem do TDAH, pode ser essa autoestima que a minha esposa tanto denuncia. E que eu olho os outros homens, a maioria dos homens tem essa autoestima. Pode ser fruto do machismo mesmo, confesso. E nesse momento, quando eu descobri, eu falei, cara, como assim ninguém sabe disso? Como assim eu não sabia disso até agora? Mas eu me acovardei um pouco, porque eu esperei sair da Band. Enquanto eu fiquei na Band até dezembro. E quando eu saí pra voltar pra Curitiba, foi ali que eu falei, ok, eu vou falar. Porque aí eu já não tinha mais nada a perder. Que eu ia embora mesmo do Brasil, que eu achava que eu ia, deu tudo errado, mas eu achava que eu ia. E nesse momento, eu fiz uma thread no Twitter e eu lembro que eu tava morrendo de medo de publicar. Eu lembro dessa thread. Foi um marco pra mim, assim. Foi quando eu descobri você, assim, falei, olha, um repórter também TDAH, eu vou acompanhar ele, porque com certeza a gente tem muito em comum, assim, você trazendo essas experiências. Foi muito legal ver isso, esse compartilhamento, né? E foi libertador, Luana, foi libertador. E ali eu falei, ok, agora é isso. Agora todo mundo sabe, não tem mais volta. Agora eu sou o Eric TDAH e não tem outra maneira. Porque ali estavam todo mundo das redações que eu conheço, tá no Twitter. Todos os meus amigos, todos os meus ex-chefes, tá todo mundo ali. Eu falei, agora todo mundo tá sabendo. E aí eu resolvi, entrevistando a Alpin, no meio da entrevista, eu falei, Alpin, vamos montar um podcast? Foi assim que surgiu Distraídos, eu não conhecia ela. Eu tinha tudo certo pra dar errado, sabe? Tudo certo pra dar errado. Porque a gente não podia não dar match, mas ainda bem que deu. Estamos aí com 5 meses de podcast. E aí, quando eu comecei a falar, aí eu me libertei. Tem muito esse momento, né, da importância de falar. O meu processo aconteceu porque eu era concursada, né? Então isso também... Mas aqui eu não consegui esconder, porque eu tive crises públicas, assim, do transtorno bipolar durante o trabalho, né? E foi muito traumático. E aí, quando veio o diagnóstico, eu tive aquela sensação de, nossa, tem uma explicação, né? Não é que eu sou fraca, não tô querendo fazer o meu trabalho, mas eu tenho um transtorno, né? Que compartilhado com muitas pessoas. E é isso aí. Eu vou tratar, vou saber o que é isso. Então, eu passei um bom período também falando muito sobre isso. Eu lembro que as conversas na minha casa só giravam em torno disso, transtorno bipolar. E hoje eu fico brincando que o transtorno bipolar é como se fosse uma pochetinha. Eu vou explicar. Ele já foi uma mala muito pesada na minha vida, um baú desse tamanho que ficava no meio da minha sala, sabe? E o TDAH depois de um tempo também, que são processos diferentes. Mas com o passar do tempo, conforme eu fui melhorando, entendendo outras coisas na minha vida, ele foi se tornando cada vez menor, assim. Então hoje ele ocupa menos espaço, ele tá muito ali na minha vida o tempo todo, até porque eu também tô estabilizada, então eu não tô lidando com isso o tempo inteiro. Então é uma pochetinha que tá sempre comigo ali carregando, não é mais tão pesado, porque eu já sei lidar melhor, né? E aí depois veio o TDAH e me atropelou de novo. Aí eu vou ter que lidar com isso de novo, com outro processo diagnóstico, né? E agora tô melhorando nesse sentido. Mas a gente passa muito por isso, né? Falar ou não falar. E aí, sabe uma coisa que me fez, eu acho que você talvez se identifique com isso também, que você falou em algum momento, como eu vivi tanto tempo sem saber disso. Quando eu descobri, e todo mundo viu as minhas crises, foi um negócio super complicado, e eu descobri e comecei a falar com as pessoas muito naturalmente, que era, olha, gente, é isso, eu tenho transtorno bipolar, ponto. E muita gente começava a conversar e perguntar mais coisas, assim, muito interessado, sabe mesmo? E falavam uns termos muito específicos. E eu ficava, você tem algum amigo, alguém que você conhece, né, que tem algum transtorno? É um amigo, um primo. Aí dava um pouquinho mais de conversa, a pessoa falava que era ela. E eu fiquei pensando, gente, qual é o problema? Por que as pessoas não falam sobre isso? Por que as pessoas têm tanta vergonha e tanto medo de falar sobre isso? E isso me incentivou muito a querer falar sobre o assunto, sabe? E aí eu comecei a falar, enfim, fiz perfil na internet, depois parei um pouco de falar, porque também é um processo bem doloroso, tem muita perseguição, muita exposição, a gente não sabe quem são as pessoas que estão vendo a gente falar, a gente não sabe as portas que estão se fechando pra gente, né? Porque muita gente não vai falar. Então, é um processo bem complicado, né? Eu passei por esse medo, assim, de estar fechando portas, sabe?
Mas eu tinha uma vantagem que, como eu tinha tido uma carreira já até ali, apesar de curta, mas já muito intensa, já tinha sido repórter em Brasília, o que dá um peso, né, pro currículo. Então, tipo, eu olhei e falei, cara, algum peso, alguma coisa para mostrar que eu tenho competência, eu tenho. E aí, recentemente, eu cheguei na RIC, na Record lá do Paraná, e aí eu cheguei pra minha chefe já na entrevista, assim. Na entrevista, não. Foi uma conversa informal, que ela me chamou pra trocar uma ideia e tal, pra ver se eu topava. E aí eu falei pra ela, ó, eu topo, só não abro mão do Distraídos, que é o meu podcast sobre neurodivergência. E a conversa não andou pra frente. E aí, esses dias, um mês, 2 semanas, eu cheguei pra ela e falei, inclusive é uma dica pros outros TDAHs. Falei, Ivete, lembra que eu te falei do meu podcast? Então, sabe essa uma coisa de ser muito hiperativo, fazer muita coisa ao mesmo tempo? É porque eu tenho TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que isso faz com que eu... Daí eu primeiro puxei as vantagens que eu tenho por ter TDAH. Meu hiperfoco é comunicação, então eu me comunico com muita facilidade. Eu consigo entrar ao vivo com um minuto para me preparar. Eu entro ao vivo sobre qualquer assunto, vambora. Porém, eu tenho essa e essa dificuldade. E aí eu percebi que essa metodologia funciona muito bem. Primeiro eu mostrei que tem vantagens em ser neurodivergente. Porque a gente não é neurodivergente só pro lado de ser esquecido. A gente também é neurodivergente para ser hiperfocado. A gente também é neurodivergente na hora de ultraproduzir algo quando a gente gosta. Então, foi assim. E aí eu acho que esse processo de sentar com a pessoa, que eu não tinha tido a oportunidade, eu falei, senta aqui, deixa eu te falar. Foi libertador. Que esses dias eu esqueci de falar que eu vinha pra cá. Eu ia precisar trocar meu horário. Eu cheguei pra ela e falei, lembra que eu te falei que eu tinha TDAH e que às vezes eu esquecia de umas coisas? Esqueci. Preciso trocar meu horário na sexta-feira, dia 19. Nossa, eu ainda tenho muita dificuldade, sabia? Eu ainda mascaro muito, assim. Eu falo muito para as pessoas, exatamente, que eu tenho. E as pessoas vêm o tempo todo. Eu tô sempre com meus fidgets. Se alguém pergunta, eu falo da minha medicação. Mas tem algumas coisas que às vezes ainda é difícil, sabe? Olha, eu não consegui fazer isso porque eu não consegui acordar. Eu não consegui fazer isso porque... Enfim, ainda me cobro muito, sabe? De estar dentro de um padrão e de não errar. Porque eu acho que isso também é uma coisa importante de falar, né? Eu acho que é muito importante que as pessoas saibam que sim, existem vantagens e que existem coisas muito positivas, mas às vezes podem não existir, assim, às vezes você pode produzir abaixo da média, se você tem uma pessoa que está passando por um período depressivo, enfim, e nós não deveríamos ser aceitos só a partir do momento que a gente oferece ser muito mais, né? Eu acho que é também uma baita discussão, né? O quanto tem um nível de produção, né, que é esperado para todo mundo, enfim, e se você não atinge aquilo, você tá para trás, né? Sim, mas eu acho que qualquer pessoa, independente de ser neurodivergente ou não, vai ter pontos muito legais para ressaltar sobre algumas coisas. Então, se você tá numa área há muito tempo, porque alguma coisa você tem a acrescentar. Então, essa pessoa, de repente, pode levantar esse ponto. Sabe? Sim, porque a gente também é muito acostumado a só falar do negativo, né? Exatamente. E se sentir sempre muito mal. Exatamente. E vamos lá, a gente é legal pra caramba. Nós, neurodivergentes, somos muito mais criativos. Estão dizendo que a gente gosta de se achar especial, né? Somos mesmos. Nós somos incríveis. Desculpa, neurotípico, em regra geral, vocês são mó chatos. Por quê? Porque vocês não conseguem viajar que nem a gente. A gente viaja nas paradas. Eu tô aqui conversando com você, se a gente parar 2 minutos, a gente já vai pra Nárnia, entendeu? Isso é muito mais legal. É por isso que eu tô tentando fazer aqui. Vai lá, desculpa. Não, é porque... eu não tô te cortando, não. Eu tava justificando meu roteiro. Fica tranquilo, eu tô brincando. Não, mas então, até perdi. Mas o que a gente tava falando? só precisa... Ó, essa frase, gente... Quando vocês ouvirem o Distraído, vocês vão entender que essa frase é comum. Eu acho que foi a primeira vez que eu soltei, porque com as outras pessoas eu fico tentando segurar e disfarçar um pouco as minhas distrações, né? Que eu esqueci, aí eu tento dar uma contornada. Não, gente, eu tenho controle sobre o que tá acontecendo. Eu não sabia dar um caos. A gente já tá... Eu tô assim, ó, é isso. Mas, ó, se você... A questão também é que eu sou um carrinho desgovernado, então eu te levo pro caos. Mas só queria fechar pra esse assunto pra falar... Ressaltar algo muito legal. O acolhimento que eu tive lá onde eu tô hoje. Sabe? Porque o que eu tinha de medo era... Eu vou chorar de novo. Era de não ser aceito. Dá esse medo. Por isso que eu te falei, cara, eu vou sentar e vou falar pra ela. Porque o que eu pensei? Uma hora minha chefe vai ver nas redes. Uma hora ela vai ver, porque eu não vou parar de falar disso. Então eu preciso falar pra ela. E
o acolhimento foi legal que eu tô aqui hoje. Ela trocou meu horário porque eu expliquei pra ela que não é que eu não falei pra ela porque eu sou irresponsável. Eu não falei pra ela lá atrás porque eu esqueci. E eu já tinha avisado ela que algumas coisas eu ia esquecer. Esses dias eu cheguei atrasado também. Ela só olhou pra mim e falou: eu cheguei atrasado, tô tumultuado, meu Deus. Ela olhou ontem, inclusive, do dia que a gente tá gravando, um dia anterior. Ela falou: Eric, tá difícil seu dia, né? Eu falei, ai, velho, hoje eu me atrapalhei. Ela chegou, ela brincou ainda. Ela fez, vou fazer um reiki aqui, alguma coisa assim, ela falou. Então, que legal quando é assim, sabe? Que legal quando é assim, cara. Então, por isso que eu acho importante falar. Eu sei que tem alguns ambientes que não é possível, mas eu digo que nesse ambiente que eu tô hoje, por exemplo, eu tô falando pra todo mundo. Pra quem eu ainda não falei, em algum momento eu vou falar. Eu só não tive a oportunidade. Porque quando eu fizer alguma coisa que é típica do TDAH, não é que... gente, não é uma desculpa. Neurotípicos passam pelas mesmas coisas que a gente passa? Sim, só que em uma frequência muito menor. É muito comum o TDAH falar... Isso já aconteceu, minha barba tá ralinha, minha barba era bem mais grossa. Até mesmo quando eu tava na TV, eu passava a máquina 3, 4, passei em máquina 2 sem querer. Daí eu publiquei isso no Story, um grande amigo comentou: já aconteceu isso comigo também. Aí fica aquele coisa, tipo... acontece com todo mundo, não é porque você é TDAH. A questão é que comigo comum, acontece com frequência. Hoje eu esqueci o café em casa, fiquei o dia inteiro com a gravata, derrubei café em mim. Desculpa, o dia do neurotípico não tem tanta atrapalhada, dificilmente. Então, assim, que legal que eu fui acolhido. Eu sei que isso não é comum, mas eu fico muito feliz. Eu não tô falando isso pra puxar saco, não, eu nem precisava. Era só eu ignorar esse assunto. E eu que pedi pra você pra gente falar disso, porque eu precisava ressaltar. Eu fico emocionado mesmo, porque era o que eu achava ideal. E hoje eu tô tendo um ideal. Com a equipe que eu tenho, eles me valorizam, eles sabem o profissional que eu sou. E que legal, cara, sabe? Que pena que todas as redações não são assim. Que pena. Porque faz uma diferença pra gente e eu trabalho muito mais confiante hoje em dia. Com certeza, você pode deixar de lado. A gente conversou sobre isso em outros episódios, né, Eric? O quanto essa inclusão, né, e esse acolhimento de você realmente acolher nessas diferenças permitem com que a gente possa fazer outras coisas e ser um profissional muito bom, né? E ser o jornalista que a gente pode ser, porque você não está preocupado em esconder um grande segredo e não falar para as pessoas o que está acontecendo, né? Eu acho que isso é tão importante, né? Muito, muito importante. E já que a gente falou, né, quero inserir outro assunto. A gente falar desses termos, né, neurodiversidade, neurodivergência que a gente veio falando aqui. Queria explicar um pouco para as pessoas o que é esse movimento, né, de pessoas que estão se afirmando enquanto neurodivergentes e esse movimento da neurodiversidade que tem tudo a ver com esse papo. A neurodivergência, como o próprio nome já indica, é uma divergência neurológica, ou seja, alguém que diverge, né? Alguém que não segue aquilo que é o mais tradicional, que é o mais comum. Eu não sei o termo, não lembro agora, na verdade, o termo tecnicamente falando, mas a lógica é basicamente essa. Todo mundo que segue uma entoada é chamado de neurotípico. Por quê? Neurologicamente falando, essa pessoa é típica. É comum que as pessoas sejam como essa pessoa é. E um neurotípico ou neuroatípico, tem as duas formas de dizer, tá tudo a mesma coisa, é uma pessoa que neurologicamente falando tem uma qual é? Atipicidade? É esse negócio aí que vocês entenderam o que a gente quer dizer. É atípico. Esqueci. Atipicidade. Atipicidade? Acho que sim. Esse negócio aí. A pessoa tem essa parada aí. E, portanto, uma pessoa que é neurologicamente atípica é chamada de neurodivergente, porque a gente diverge da média da população. Isso quer dizer que a gente é menos inteligente? Não. Isso quer dizer que a gente tem menos capacidade de alcançar algo? Não. Quer dizer que a gente pode encontrar algumas barreiras. Funciona diferente, né? Basicamente. Diferente. É outra frequência. É importante também que é um termo que foi criado pelas pessoas, né, que têm a vivência, isso também é importante, né, um termo que foi criado ali em comunidades, né, da própria internet para se dizer, então, pessoas autistas principalmente, né, TDAH, enfim, é um termo em disputa, eu acho que é importante falar, né, mas eu pelo menos tenho usado bastante, porque eu acho que a gente acaba se encontrando enquanto comunidade e naturalizando também, né, essa condição. Não é um termo médico, por exemplo, Sim. Neurodivergente, é um termo que está sendo usado pelas pessoas que se identificam, eu acho, né? E Sim. Na toada da neurodiversidade também, né? Que é essa ideia de que
todas as mentes são diferentes e isso inclui, inclusive, neurotípicos, né? Que é a forma como a gente se refere a pessoas que não têm condições... não sei se neurológicas, mas no neurodesenvolvimento, de saúde Sim. mental, né, crônicas, enfim, abarca toda essa diferença, essa diversidade de mentes, que é o que faz o ser humano ser tão legal como ele é, né? Cada um pode contribuir de uma forma diferente. É porque a neurodivergência, ela não é um chip. Eu não vou implantar na Luana o chip TDAH e a Luana vai seguir o script do Eric TDAH. Eu falei que eu tenho hiperfoco, né, que você me dá 2 linhas de texto, eu fico 10 minutos falando. Você também é TDAH e você também é jornalista. E você também já foi repórter de TV, mas você não necessariamente vai ser assim. E tá tudo bem. Vai ter algo que você faz com muito mais facilidade do que eu, dentro da sua neurodivergência, e tá tudo bem eu não fazer igual você. É isso, porque cada mente é um mundo. Existem alguns padrões que se repetem, como a hiperatividade, a desatenção, no caso do TDAH, mas isso não quer dizer que todo TDAH é igual. Mas sim, todo TDAH é desatento e hiperativo. Não quer dizer que a gente pense igual, que a gente age igual, que a gente reage igual. Claro, e dependendo do contexto também, né? Existem contextos em que vai ficar mais ou menos evidente também e tem tudo a ver com a inclusão, né? Se você tem um ambiente que pode acolher essas características, aquilo não vai ser visto como um empecilho, né? Isso, se você tivesse talvez num ambiente que não te aceitasse como você é, o seu atraso seria visto como uma coisa, meu Deus do céu, é o fim do mundo, eu me atrasei, ai, mas eu sou um lixo mesmo, tá vendo? É o TDAH que acaba com a minha vida. Mas você está num ambiente mais acolhedor, tá bom, aconteceu hoje, né? Vamos tentar maneiras de contornar isso. E aí a conversa muda totalmente, né? Eu acho. Sim, com certeza. E faz com que, é isso, eu chego confiante para trabalhar. Por quê? Porque o ambiente em que eu estou inserido são de pessoas que me acolhem, sabe? E não precisava ser assim. Porque eu não sou a única pessoa que faz o que eu faço. Não precisava no sentido de que eles não tinham... Eles não fazem isso porque eles precisam fazer. Uhum. É isso que é mais legal, sabe? Eles fazem isso porque eles querem. Porque eles entendem. E porque eles sabem que, tá, beleza, tem alguma coisa que o Eric vai vacilar, mas tem outros que o Eric vai entregar. E tá tudo bem. Assim como qualquer pessoa, isso é ótimo. Nós somos pessoas como outras qualqueres e qualquer ser humano vai ter os seus momentos de dificuldades, né? E acho que é isso, porque por isso que a gente tá falando de diversidade, né? Acolher as diversidades é justamente entender a singularidade de cada pessoa, as dificuldades, as potencialidades. A minha esposa tem ansiedade, então não sei se chega a ser uma neurodivergência, acho que não, né? Mas a minha esposa, ela tem muita dificuldade de acordar cedo. Se a Kelly, que é um profissional excelente, tem que trabalhar às 7 horas da manhã, ela vai ser uma péssima profissional até da meio-dia. Tamo junto, Kelly. E depois do meio-dia, a Kelly vai ser a melhor profissional que eu já vi na minha vida. Então, pra contratar a Kelly, se você obrigar ela a ir de manhã, você tem que estar ciente de que naquele período ela não vai produzir. Mas tudo bem, porque à tarde ela vai produzir pra caramba. Então, cada pessoa é um mundo. E nós, neurodivergentes, não somos divergentes nesse ponto. Que a gente também é um mundo, com nossas qualidades e os nossos defeitos. E, infelizmente, às vezes, o que mais sobressai para as pessoas são os nossos defeitos. É por isso que eu cheguei e expliquei que eu sou TDAH, o que é o TDAH. E eu acredito que eu tenho mostrado que, mesmo sendo TDAH, eu continuo sendo um bom profissional. E eu continuo entregando conteúdo de valor, eu continuo fazendo minhas reportagens com a melhor que eu posso. E ser aceito deveria ser óbvio, mas infelizmente não é. Que bom que eu sou, sabe? Que bom que eu sou. Agora eu quero entrar num outro assunto que tem a ver um pouco, né, com isso dos lados negativos e como as pessoas veem de forma negativa, né? A cobertura do jornalismo quando se trata desses temas, né? Quando a gente vai falar de transtornos mentais, de neurodivergências, enfim. Como que você vê? Eu sei que isso é uma coisa que te incomoda, né? Ultimamente, enfim, sempre que aparece algum tema nesse tipo, você comenta, né? O quanto é incômodo ver o quanto a mídia nos estigmatiza. Você pode compartilhar um pouco de como você vê isso? Posso, eu falei aqui mais cedo que eu era polêmico, a Luana provando que era verdade, que eu sou mesmo. Mas é verdade, porque o que acontece? Recentemente, um site todo progressista publicou uma matéria falando que, olha que incrível, essa menina é autista e TDAH e fez o mestrado. Desculpa, você falaria, sei lá, essa pessoa albina
é albina e fez mestrado? Não, porque não tem nada a ver. Falaria essa pessoa que se locomove através de uma cadeira de rodas fez mestrado? Não, você não falaria. Você ou não deveria. Até falaria. Ou por isso que eu voltei atrás. Eu percebi. Por isso que eu voltei atrás, infelizmente. Mas, tipo, você falaria, sei lá, essa pessoa com nanismo fez mestrado, essa pessoa... Tô pensando em pessoas que as outras pessoas olham e falam, essa pessoa é diferente da média. Eu tô citando alguns casos, né? Você ou não falaria, eu não deveria, né? Porque, obviamente, o nanismo, o albinismo, não sei se é albinismo o nome, mas pessoas albinas não tem nenhum problema neurológico só por ser albino ou ter o ananismo que fala? Nanismo, né? Ou por ter nanismo. Então, você não falaria, ou não deveria falar, obviamente. Por que com um autista ou um TDAH você está falando? Porque você acredita que nós temos menos capacidade de chegar lá. E eu uso nós porque isso reforça aquilo que a gente estava falando mais cedo, que a gente precisa... Eu que sou TDAH, sou repórter e tal, você que é TDAH, é repórter, eu acho que a gente tem que botar a cara a tapa, porque nós somos pessoas públicas também. Então a gente tem que falar, eu sou um neurodivergente. Eu sou um neurodivergente. Quando você fala de um autista, você está falando de alguém que é o meu primo. É o meu primo, não é meu irmão porque não é TDAH, mas é meu primo. Por que essa menina que é autista e TDAH não pode ter feito mestrado? Porque o que é notícia? Vamos lá, gente. Básico do jornalismo. Fica aqui para as redações. O beabá do jornalista é preso na faculdade. O cachorro mordeu o homem não é notícia. O homem mordeu o cachorro é notícia. Não é isso que a gente aprende na faculdade? Eu lembro desse dizer até hoje. E por que você está fazendo uma matéria do cachorro mordeu o homem? Não é normal o cachorro morder? Por quê? Claro que não, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Não, todo cachorro que é violento. Mas por quê? Um cachorro andou sobre 4 patas. Você não faz essa matéria. Agora, um homem andou por, sei lá, ficou trilouco lá, bebendo, sei lá o quê. Você faz. Por quê? Porque é diferente. E por que você tá fazendo a matéria que a menina autista e TDAH fez faculdade, mano? Sabe? Então, aí eu fico revoltado. Porque falta... Ainda mais quando vejo que nesse caso, era uma página progressista. Aí eu falo, tá, peraí. Você levanta toda uma bandeira das pessoas entenderem a diversidade. Desculpa, você não pode errar. Sabe, se eu vejo um jornal tradicional errando, eu tendo a perdoar mais fácil. Mas se eu vejo alguém que se sustenta levantando essas bandeiras, desculpa, você não pode errar. Então fica aqui a minha revolta. Essa pauta é muito invisibilizada, né? Mas assim, de uma forma geral também, acho que o caso que mais me chocou ultimamente foi o caso daquela mulher bipolar que, enfim, o caso do mendigo. O caso é todo tão errado. Do início ao fim. Do início ao fim, né? E acho que foi um caso que mostrou muito, assim, como realmente as pessoas não têm noção, né? De preservar, né? Essas vulnerabilidades. Então, uma mulher que estava ali em surto. E a gente é sempre muito exotificado, né? Então, nossa, gente, olha, um delírio, um surto. Ou não acreditam, ou usam isso como puro sensacionalismo, ou é a pessoa com esquizofrenia que empurrou alguém na linha do metrô. É sempre nesse tipo de coisa. A gente nunca é chamado para falar das nossas experiências de uma forma positiva, né? Então, quando vão falar de vamos combater a psicofobia, é sempre um psiquiatra e um psicólogo que estão falando. Ou isso a mãe de alguém que tem. Muito. Exatamente. Nunca é a gente. Claro que também existe um processo de, tipo, as pessoas se preservam, muita gente tem medo de falar ainda, mas a gente sabe que isso não é desculpa. Sempre você consegue encontrar alguém que possa falar dessa visão, né? Então me incomoda muito como a gente nunca tá bem representado, sabe? Nessas reportagens, se apropriam das nossas histórias de uma forma muito sensacionalista, muito insensível, e na hora de falar as coisas positivas, né? É sempre nesse lugar. Ou vai procurar um psiquiatra, um acadêmico, que ficam debatendo pontos totalmente divergentes sobre o que faz bem pra gente, o tipo de tratamento que poderia acontecer, e ninguém pergunta o que a gente acha sobre isso, né? Você só aparece para ser mais um caso da pessoa que surtou, da pessoa que ninguém vai acreditar, da pessoa que empurrou outra no metrô. Então, queria deixar esse meu incômodo. Aí tá a importância de ter jornalistas nas redações, Luana. Aí tá a importância. Porque se você tem uma jornalista, em especial nesse caso, um jornalista não bastaria, teria que ser uma jornalista para falar, calma. E não só na redação, de preferência cargo de chefia, né? Alguém com neurodivergência para falar, calma, eu entendi, vai dar acesso, história polêmica, mas veja bem,
Aí tá a importância. Aconteceu uma coisa esses dias, lá em Curitiba. O Kaito é um menino autista e TDAH, foi entrar num ônibus com o seu cão de serviço e não deixaram. E aí pararam ele, foi mó auê, ele filmou, falaram que ele não poderia entrar, que ele não ia entrar, e ele precisava voltar pra casa. E aí ele começou a ter crise, enfim. A história do Kaito a gente contou também no Regra dos Três, também no Distraídos. Mas o que mais me impactou foi... A Alp me mandou o vídeo, Kaito de Curitiba. A Alp não, mas a Alp é minha parceira de podcast. Do Distraídos, é minha host comigo. Ela me mandou o vídeo e falou: Eric, ajuda o Kaito. Eu não sei o que fazer. E foi nesse momento que eu cheguei pra chefia e falei... Primeiro pra pauteira, falei: cara, olha essa história. Me ajuda. Vamos. Ela, vamos. Vendeu pra chefe de pauta. Vamos. E daí eu falei: ok, vamos cobrir, mas deixa eu te falar. O Kaito é autista. Então, aí eu conversei com ela. Não liga direto, manda um WhatsApp, só fala: posso te ligar? Só pra ele não pegar o cara no contrapé. Quando marcar com a equipe, deixa a equipe chegar lá com tempo, pra equipe chegar de boa e não chegar acelerando o menino e tal. E a pauteira era muito sensível, assim, ela fez um trabalho sensacional, tanto que ele virou amiga dele, assim, uma pessoa incrível. E aí, depois disso, a repórter, foi um repórter que a pauteira provavelmente deve ter trocado essa mesma ideia, conversou. E você vê material no ar. Em resumo, Curitiba tá discutindo, liberou o Kaito entrar no ônibus depois de toda a pressão da RIC. Uma coisa incrível, aconteceu em menos de uma semana. Deu a carteirinha, liberou só pra ele. E tá fazendo assembleias e vai liberar pra todos. E não só pra quem é autista. E isso tá acontecendo graças a uma reportagem. E como que essa reportagem foi pro ar? Porque tinha um neurodivergente lá. Eu nem autista sou, mas eu sou neurodivergente. Então essa pauta me pegou. E eu sou um neurodivergente que sabe que é neurodivergente e que tá no meio. Então eu sabia como tratar o Kaito, né? Ele é meu amigo, eu sei como falar com ele. Mesmo se ele não fosse meu amigo, eu saberia, tipo... Autista, você não chega com os dois pés no peito. Porque a pessoa, ela costuma se programar. Você não vai quebrar a rotina da pessoa, porque você pode desorganizar todo o dia dela. Então, vamos respeitar a neurodivergência do Kaito e dos outros autistas. Então... Quando eu troquei essa ideia, a outra pessoa também não basta ter um neurodivergente, a outra pessoa foi sensível e, cara, ela foi sensacional, assim. Ele agradeceu muito, ele virou amigo dela. Então, se eu não tivesse lá, a primeira pauta não tinha chegado. E talvez se tivesse chegado, teria acontecido o que aconteceu com uma outra emissora, que eu só não vou citar por questão de ética. Mas a maior emissora, fica no ar, o produtor entrou em contato com ele. Entrou em contato com os dois pés no peito, do jeito que é a rotina de TV, que o TV é assim. TV é assim. Você liga falando: oi, tudo bem, eu posso ir agora? É assim que é a TV. O outro cara ligou assim, marcou, desmarcou porque atrasou, tentou fazer para 2 horas depois, aí tava chovendo, queria que ele saísse na chuva, pediram para entrar na casa dele. Causaram quase uma crise. Só não causaram porque ele bateu o pé e falou: eu não vou mais atender vocês. Porque... Se essa outra pessoa ou fosse neurodivergente ou tivesse algum neurodivergente ali na coordenação, ali naquele meio, não precisa ser na coordenação, mas algum neurodivergente na redação naquele momento, podia ver esse cara, esse produtor fazendo isso e olhar pro produtor e falar: cara, calma, você desmarcou hoje, vê o dia que ele pode e vamos se adequar a ele. O tempo dele não é nosso tempo. Só que eu não tô culpando o produtor porque ele não tem contato com isso. Por isso tem que ter neurodivergente na redação. E posso dizer que nem precisa ir muito longe, porque eu acho muito difícil que as redações não tenham neurodivergentes. Tipo, nós somos muitos, né? Assim, dizem que tem uma proporção. Aqui eu tô expandindo, né? Não só a neurodivergente, mas, por exemplo, eu sei que TDAH é de 3 a 6% da população, se não me engano. Isso Existem é muita dados gente. Que chega a falar em 10. 10, então, isso é muita gente. Porque tem dado que fala sobre subnotificação. Tudo isso, toda essa dispersão para dizer que se a gente cria ambientes mais acolhedores, você vai ter pessoas que vão se sentir mais confortáveis, né, para falar desse assunto. E vão se expressar e vão, enfim, né, fazer a diferença ali no ambiente. Porque é isso, eu acho que a gente não tá falando necessariamente de repente, fazer um processo seletivo para pessoas neurodivergentes. É muito difícil isso, né? É muito difícil você quantificar isso. Mas eu acho que você criando ambientes que sejam mais acolhedores nesse sentido, com certeza vão aparecer mais pessoas, com certeza as pessoas que já estão nas redações, elas vão se sentir mais à vontade para falar, né? Eu lembro que eu tava te falando, né, quando eu trabalhava, descobri meu diagnóstico, cara, depois eu descobri
tanta gente, numa redação de 80 pessoas, eram pelo menos uns 4 bipolares. Uma moça já tinha diagnóstico de esquizofrenia, fora os TDAHzinhos que na época eu nem sabia. Então, assim, essas pessoas estão aí já, né? Algumas estão só não têm coragem de sair ou não eu sabem, não gosto de usar né? esse termo, né? Mas eu não gosto de usar porque esse termo não é nosso, mas de sair desse armário da neurotipicidade, do armário do neurotípico. A pessoa não tem coragem de sair e falar, ei, eu não sou isso aqui não. Porque às vezes ela não tem um acolhimento. Exatamente. E você cria um ambiente acolhedor, as pessoas se sentem à vontade e elas passam a ser mais felizes. Você tem algumas ideias de como as redações poderiam ser mais acolhedoras para pessoas neurodivergentes? Primeiro, seguindo esse exemplo que eu citei, que aconteceu comigo, que eu fiquei impressionado, né, positivamente falando. Esse exemplo de sentar e entender e acolher a pessoa com suas diferenças. Então, isso é o primeiro exemplo, né? Entenda, porque cada um vai ter um problema. Vai ter as Kellys, que às vezes não é neurodivergente, mas não consegue acordar cedo. Por que você vai forçar esse profissional a acordar cedo? Vai ser ruim pra tua empresa, cara. O chefe de redação, vai ser ruim pra tua equipe. A matéria ou vai ficar um lixo, ou ele vai... Sabe o que eu já vi acontecer muito nas redações que eu passei na vida? Colegas que não conseguem acordar cedo, ou que tem insônia, qualquer coisa. É obrigado a entrar de manhã, essa pessoa toma... Repare, você que é chefe de redação e obriga os funcionários a chegarem 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, pessoas que não gostam, que tem gente que gosta. Eu sou um que não ligo. Mas pega alguém que não gosta. Você vai perceber que de manhã ela levanta 5, 6, 7 vezes para tomar café no intervalo de 2 horas. E quando ela senta 11 horas da manhã, até meio-dia ela fez 3 pautas. Por quê? Aí ela acordou. Aí você pode falar, não, porque fulano enrola o dia inteiro, mas quando ele senta pra fazer, ele faz. Mas a minha pergunta pra você é, será que se fulano chegasse na hora que o fulano acha que é mais confortável, o fulano não ia produzir até mais? Será que você não tá jogando o teu próprio dinheiro fora, o dinheiro que você tem ali pra gerir a tua equipe? Então é uma coisa que os chefes de redações têm que se tocar. Então senta com o teu funcionário, conversa e tem esse acolhimento que eu acabei de ter. Porque é algo incrível que pra mim fez muita diferença. Eu não me emocionei aqui à toa. E que a verdade é que eu passei a minha vida inteira não tendo, mesmo não sabendo que eu não tinha TDAH. Passei poucas e boas na minha vida, sempre me senti um lixo. Hoje eu sei que eu não sou. Eu me emociono não porque eu me sinto hoje, eu me emociono porque, cara, eu me sentia muito mal. E eu sei que eu não era um mau profissional. Desde os 16 anos eu trabalho em comunicação. Como que eu era um mau profissional? Olha tudo que eu fiz. Eu nunca passei fome, sabe, Luana? Mas eu cansei de comer arroz com farinha. E olha onde eu cheguei. Sabe? Então eu não era um mau profissional. Só que eu me achava um mau profissional. Por quê? Porque tiravam sarro de mim. Porque eu via que eu não conseguia seguir o ritmo das outras pessoas. E eu era cobrado a seguir. Aí falavam, ué, eu tô aqui, eu já gerei essa caneca umas 20 vezes. Isso aqui não incomoda ninguém. É isso aqui que é ter o TDAH. E eu fazer isso aqui, pra mim é um alívio. Uhum. E pra você... E aí as pessoas vêm falar, ai, Eric, para quieto, Eric, para com essa mão, Eric, você vai derrubar essa caneca. Aí eu falava, nossa, gente, eu sou uma pessoa muito, muito diferente de todo mundo, né? Nossa, gente, eu não consigo ser um adulto. Um ótimo momento para introduzir um tema que eu tava doida para falar, porque algumas pessoas ficaram curiosas. Porque eu costumo manipular alguns objetos durante a entrevista e isso tem tudo a ver com a gente acolher, né, as nossas diferenças. Quem tá só ouvindo não vai ver, mas quem tá assistindo, eu tenho os fidgets aqui, né, Eric? Não sei se você tem o costume de usar. Eu esqueci o meu, mas eu tenho. Pois é. Os fidgets, eles são brinquedos e são também ferramentas que, no nosso caso, eles ajudam a gente a se concentrar. E justamente isso que o Eric falou, né? Vocês não estão vendo, mas o meu pé tá mexendo constantemente, a cadeira não para. E esses brinquedos, eles ajudam a gente a extravasar isso, né? Então, pra gente é muito bom, às vezes, fazer uma atividade secundária. Acho que todo mundo, se você tá assistindo uma palestra por muito tempo, você vai ver que a pessoa vai desenhar e tal. Pra gente, isso é numa 10ª potência. Então, você acaba pegando o celular, né? E às vezes a pessoa acha que você não está prestando atenção, mas não é isso. Você está tentando extravasar essa hiperatividade mental e também se concentrar. Então, esse ato, né, que é o fidgeting, por isso que eles chamam fidgets, é esse ato de você estar sempre muito inquieto, né, mexendo nas coisas, e essas pequenas ferramentas aqui que eu tenho na minha mão, elas ajudam a gente a fazer isso de uma forma deliberada. E está sendo uma experiência tão legal para mim usar isso, porque
É dizer pro mundo que não tem nada de errado em ser como eu sou. Inclusive, eu estou espalhando a palavra dos fidgets, porque agora na minha equipe, lá no Brasil de Fato, as pessoas olham os meus fidgets e elas falam, eu quero um pra mim. Tem uma produtora que pegou um pra ela e ela tá amando usar, que é até um mais barulhento que eu deixei ali no canto, porque eu amo ele, ia ficar mexendo e ele ia fazer barulho e atrapalhar a entrevista. Mas pra mim é muito um exemplo de como, sabe, isso aqui não faz mal pra ninguém. Eu confesso que eu ainda não levei o meu pra redação. Não levou pra redação? Você Por não medo. Por medo. Então, eu sempre levo. E na pandemia, eu fiquei muito apegada. Então, hoje eu chego, eu já jogo na mesa. As pessoas ficam curiosas, muitas não têm coragem de perguntar o que é. Algumas ficam meio olhando, assim, tipo, o que será que essa menina tá brincando, né? O que ela tá na mão? E tem umas pessoas que têm uma visão bem capacitista, né? Eu já ouvi falando que isso aqui é coisa de retardado, esse termo que ninguém usa. Ai, fica brincando com essas coisas de retardado. Então, assim, primeiro que esse termo é horrível e segundo que isso aqui faz bem, sabe? Desculpa, mas a minha coisa de produtor, você tá engolindo o microfone. Eu tô engolindo o microfone? Você tá com o queixo pra cima do microfone. Eu fiquei empolgada de falar com os meus fidgets, gente, desculpa. A minha coisa de produtor de podcasts começou... Léo. Meu Deus. Meu Deus, tá ficando ruim. Obrigada Desculpa. Ó a mente TDAH aqui. Me dá até calor. Você perde ali o raciocínio que a gente se desconcentra, né? Desculpa. Perdão. Gente, tô até tirando jaqueta, me dá até calor. Não, mas é isso. Não era isso que eu queria falar. Tipo, eu acho que eu tava muito querendo falar. Isso aí seria uma coisa legal a se adotar. Isso aí seria uma coisa legal para as redações adotarem. Então, pois é, porque muita gente às vezes é isso, né? Tem sempre um padrão que você tem que seguir. Eu tenho que ficar olhando pra você, senão você acha que eu não estou prestando atenção no que você está falando. E não é. A mente funciona diferente, né? Todo ser humano tem as suas formas de funcionar. Então, isso está sendo uma experiência muito legal de usar essas coisinhas, porque você sabe como funciona, você sabe o que pode te ajudar. E minha concentração hoje é outra. Eu pego muito menos no celular. Eu consigo manter conversa. Às vezes eu tô conversando com alguém, eu vejo que a minha concentração vai embora. Até em casa, às vezes, meu companheiro chega em casa querendo contar alguma coisa do dia dele, eu começo a viajar, eu já pego. É outra vida, entendeu? Exato. Principalmente quando eu tô muito ansioso, eu diminui muito também o uso do celular. Inclusive, minha mãe reclama porque agora eu respondo menos no WhatsApp. Fidget seria uma coisa legal, não tinha pensado nisso ainda. Eu não levo porque eu nunca vi ninguém levando e eu tenho medo das pessoas pensarem que eu tô brincando com o meu brinquedinho. Então, é bom sempre... Normatizar essas coisas, normatizar a pessoa botar uma música pra trabalhar, por exemplo, já ajuda muitos neurodivergentes, porque eu funciono muito melhor quando tô ouvindo uma música. Normalizar a pessoa levantar e dar voltas. Por exemplo, no dia que eu conversei com a minha chefe sobre o meu TDAH, eu falei, você já percebeu que a cada meia hora eu levanto, dou uma volta na garagem e volto? Ela falou, já. Eu falei, é por isso. É porque eu cansei. Quando eu canso, eu preciso dar um restart. Eu levanto e dou uma volta e volto. 5 minutos depois eu tô aqui de novo e vou produzir muito mais do que se eu ficar sentado. Porque se eu estendo aquilo que a minha concentração já delimitou, que é o meu limite, vai ser horrível, eu não vou conseguir produzir. E ela aceitou, sabe? Repito, eu tô trazendo como exemplo positivo porque eu confesso que eu descobri que eu era TDAH, saí de uma redação e não tinha voltado para uma redação. E eu tinha medo. Acho que até talvez fosse por isso que eu achava que eu não ia voltar para a redação. Porque eu contei pra todo mundo que eu era TDAH e talvez fosse até uma fuga. E na verdade a gente sabe que essa é a realidade, né, Eric? Tipo, na real, ainda tem um estigma muito grande e eu tenho certeza que muitas pessoas deixam de contratar sim. Por causa disso. E não sabem o que estão perdendo. E mais ainda, pessoas que têm o diagnóstico, se qualquer pessoa me perguntasse em qualquer entrevista de emprego, mas você mesmo tendo essa questão, você acha que você dá conta? Eu falaria, meu filho, tem gente que não sabe dos próprios problemas, a gente sabe lidar. Tá medicado. Eu tenho todas... e mesmo que eu não tivesse medicado, porque às vezes eu não tô medicada, mas... também, exatamente, a gente sabe também pontos fracos, sabe manejar, entendeu? Se alguém tá incomodado com os meus fidgets, eu sinto muito, porque é o nosso modo de ser, né? Cada um tem o seu jeito e a gente sabe lidar. Isso é muito poderoso quando você descobre o que é, quando você dá nome, quando você se apropria isso de uma forma natural e fala, gente, tá tudo bem. É outra vida, né? Cara, quer ver, Luana, uma coisa simples pra acolher um neurodivergente na sua redação, que faz toda a diferença? Uma coisa simples. Toda redação tem uma mesinha para um café. Em algum canto vai ter.
Se você arruma um espaço pra essa mesinha, arruma só mais um espacinho em qualquer lugar, pode ser até embaixo da escada. Pra quando a pessoa TDAH tiver com a hiperatividade muito aflorada, ela poder sair dali e trabalhar num canto isolada. Porque a gente, o que é que acontece com o TDAH? Eu tô aqui falando com você, eu tô amarradão nesse papo, mas eu percebi todas as vezes que ele levantou a mão aqui pra te falar. Primeiro foi 20 minutos o primeiro sinal que ele te deu. Eu não olhei pra lá, mas eu tô percebendo o que ele tá fazendo. Eu percebi todas as vezes que o nosso diretor de cortes levantou e conversou aqui e fez um sinal. Ele acabou de entregar uma coisa, você viu olhando pra lá? Eu não olhei pra lá. Ele acabou de entregar uma coisa na mão dele aqui. Eu não sei o que foi, mas eu vi ele entregando. Porque eu fico prestando atenção em tudo ao meu entorno. Então, a antena parabólica que não para nunca. É bom e ruim. É bom que se eu tô no meio de uma manifestação eu consigo dar mais detalhes. E é ruim porque se eu tô num dia... E hoje eu não tô hiperativo, viu? Hoje eu tô de boaça. E se eu tivesse num dia muito hiperativo, ele ia entregar, eu ia fazer isso aqui, já era. Já era, minha mente totalmente, Hoje eu tô conseguindo me concentrar, que apesar de ter acordado cedo e ter sido desastrado o dia inteiro, como eu contei, eu tô tranquilo. Mas sabe, então... Um cantinho, você consegue, vai, vamos lá, vai. Um cantinho você consegue. E conversar outra, com a pessoa, né? Tem um notebook na redação. CPU você não consegue levantar e levar pra qualquer canto. Dá um notebook pra pessoa, verdade, vai, que custa? Notebook, hoje em dia tá tão barato, tem um notebook. Dá na mão do neurodivergente e fala, quando você estiver muito cansado, pega o notebook e vai pra onde você quiser. Porque isso, cara, isso muda. Olha como é simples. Acolher no sentido de falar, senta aqui, me conta, o que você tem? Tá, e como que eu posso te ajudar? Ok, você quer contar pros outros ou você não quer contar? Porque isso é importante. Isso é importante. A minha neurodivergência é a minha neurodivergência. Eu te contei, meu chefe. Contei pra você. Exatamente. Não é pra ninguém não, parceiro. Então, assim... Conversa, entenda como a pessoa quer lidar com isso perante o público, libera e abraça a pessoa. E cria um cantinho... Pra quem quiser, e não é só neurodivergente. Vai ter alguém que algum dia vai estar mais ansioso naquela redação. Tem um cantinho, não custa. Porque é muito difícil você se concentrar quando você tá ansioso e o teu colega tá falando no telefone, o outro tá fazendo uma piada, o outro tá pegando café, o outro tá falando que a Globo News deu um assunto. Cadê? A gente não deu, porque a gente não tem. Você não consegue se concentrar se você tá num dia de maior dificuldade. É isso. Você não diga como sim. Não é simples tudo que eu falei aqui? Sim. É só querer, No final das contas, é o que a gente tá falando, né? Inclusão, não constranger as pessoas, né? Isso que você falou de respeitar também se a pessoa quer ou não quer falar, é tudo muito importante. Cara, no regra dos terços, a gente é uma equipe pequena. Eu, que trabalho mais na administração hoje em dia, à distância. Minha esposa, que faz apenas o tráfego pago, que ela toca uma agência de comunicação e ela faz essa parte pra gente. Aí eu tenho 2 estagiários e uma jornalista. Somos só nós, por enquanto. E teve uma vez que uma pessoa que passou por nós, eu não sei, eu senti que... Sabe quando você... Eu tenho uma coisa muito de intuição, senti que tinha algo diferente. Eu chamei essa pessoa pra conversar, eu falei, não, vamos fazer uma reuniãozinha? Vamos. Eu só falei, tá acontecendo alguma coisa? Você quer desabafar? Você quer um tempo pra você? Primeiro que a pessoa chorou porque ela não esperava isso de um chefe. Eu odeio esse termo, mas enfim. E segundo que eu falei, faz o seguinte, tipo, cuida desse problema. Vai lá, tá de boa. Resultado, essa pessoa se entregou muito mais ao trabalho depois desse dia. Então, assim, eu dispensei a pessoa, eu não tô rasgando dinheiro. Eu tô falando, ei, ser humano, você que tá aqui na minha frente, você tem todos os teus problemas, resolve eles. Eu vou tá aqui por você, sabe? Cara, você ganha... Se você não for fazer isso porque você é um ser humano legal, que pode ser que você não seja, você que tá ouvindo, não sei se você é, eu não te conheço. Pode ser que você seja um chefe que só pensa em dinheiro. Se você é um chefe que só pensa em dinheiro, saiba que vai te dar muito mais lucro. Sabe, ter esse funcionário satisfeitos, pessoas felizes. Hoje, se minha chefe... Desculpa, mas se minha chefe fala, Eric, quero que você trabalhe sábado e domingo, cara, eu não vou dizer não. Olha o acolhimento que eu tive. Olha o acolhimento que eu tive. Como que eu vou dizer não pra essa pessoa? Então, eu sei que ela não fez isso por isso. Mas, tipo, sabe? Eu acho que... O que custa, cara? O que custa? Não custa nada. E vai ser bom pra você. Você vai ganhar o coração. Sim. Você não tenha jornalista
pelo medo de perder o emprego, de passar alho e tudo mais. Tem jornalista porque ele quer estar ali. Porque se o jornalista não quer estar com você na sua redação, ele não vai... E outra, eu vou te dizer como sendo alguém que está nas duas pontas hoje em dia. Numa pequena empresa e numa empresa maior. E eu já fui editor-chefe, já coordenei equipe de programa ao vivo por um tempo, fui diretor. Já fiz de tudo que você possa imaginar em televisão e em outros veículos. Tendo essa minha experiência, eu afirmo, se o funcionário está insatisfeito, se ele pegar a puta de uma matéria, ele não vai publicar no teu veículo. Ele vai passar pro colega. Por quê? Não, meu chefe é um babaca. Meu chefe vai gritar comigo. Se eu apresentar isso aqui, não, porque dá muito trabalho. Aí eu vou ter que ficar meia hora justificando e sei lá o quê. Se você for um babaca com o teu funcionário, ele vai passar a melhor coisa pro amigo dele que tá numa empresa legal que acolhe. Então, assim, é bom pra você ser um chefe legal. Repare que eu não tô falando de neurodivergência. Isso é o ponto. Como é que lida com o neurodivergente? Como você deveria lidar com qualquer ser humano. Respeitando o limite, respeitando o espaço, respeitando as vontades, os desejos. Ei, onde você quer chegar? No meu caso, eu quero ser apresentador. É lá que eu quero chegar. Minha chefe tá ciente disso. Porque ela me perguntou. O que custa perguntar? É isso, sabe? Então, como lidar com o neurodivergente? Sendo humano. Cria espaços que seriam bons para seres humanos nas maiorias das hipóteses. Acabou. Parece simples. Perfeito. Perfeito, e resume muito, muito, muito de tudo que a gente falou em todos esses episódios, né? Eu vou dar uma pausa pra gente respirar, porque eu quero fazer aquela indicação de conteúdo que a gente sempre faz, né? Pra quem se interessa por podcast e por jornalismo, né? Não é à toa que tá aqui ouvindo ou assistindo a gente. Nós temos o selo da Rádio Guarda-Chuva, que tem um catálogo variado de podcasts, todos de altíssima qualidade, e hoje eu tenho 2 indicações para você. A primeira é o Afluente, podcast narrativo do jornalista Bruno Tadeu, que discute a Amazônia em profundidade, sempre pautado pela diversidade de vozes. E já tem 2 temporadas disponíveis por lá, com temas como identidade, meio ambiente, luta pela terra, saúde e muito mais. Vale super a pena. O outro podcast é para os apaixonados por literatura. Se você sempre tem espaço para mais um livro na sua vida, então Põe na Estante é para você. Apresentado pela Gabriela Maier. Ele é um clube do livro em áudio, então apresentador e os convidados leem o mesmo livro e trocam ideias e impressões sobre a obra. A 7ª temporada do Põe na Estante estreia no próximo dia 9 de setembro e o tema vai ser Leia África, ou seja, cada episódio vai ser sobre um livro de um autor ou autora do continente africano. Demais, né? Então, vai lá, para ouvir essas indicações muito legais, é só procurar por Afluente e Põe na Estante no seu tocador favorito. E a Gabriela é maravilhosa, já trabalhei com ela na Band. Maravilhosa, não é maravilhosa? Incrível. Também pude conhecer pessoalmente recentemente e ela é linda mesmo, maravilhosa. Fica aí, tá vendo mais essa indicação aí de quem conhece. Eric, vamos pro final da nossa conversa. A gente teria muitos assuntos para ficar falando sempre. Mas a gente TDAH fala pra dedéu. Fala pra dedéu. Nossa, eu me segurei tanta coisa que eu queria fazer intervenção, mas a gente vai poder continuar essa conversa de outras formas. Eu queria que você entrasse, você falou acabou de adiantar um pouquinho, né, do seu sonho. Então eu queria que você compartilhasse mais com a gente dos seus sonhos profissionais e pessoais, sejam eles relacionados à pauta da neurodivergência ou não. Eu sempre ser, como falei, ser apresentador. É um sonho que eu tenho. Eu entrei na faculdade para isso, basicamente. Sempre tive isso muito fixo na minha mente. Esse é um sonho que eu tenho. E independe... Eu gosto tanto de me comunicar que independe da proporção, sabe? Não ligo, nunca liguei se é nacional, é regional. Não, eu só quero ser apresentador porque eu gosto disso. Eu gosto dessa espontaneidade aqui. Eu também sonho em que o Regra dos Terços seja um veículo viável financeiramente. A gente está alcançando os números razoavelmente bons. A gente era um veículo que até dezembro fazia uma média de 2.000 acessos por mês. E eu estava contando aqui agora há pouco que a gente fez 60 mil nesse mês. A gente está gravando, que dia que é hoje? 19, no dia que a gente está gravando. Então ainda o mês não acabou, a gente vai fazer uns 75, por aí, talvez 80. Estamos de 2.000, então tipo, cresceu pra caramba, legal, Eric, agora deu boa. Não, porque falta faz-me rir. O que é o faz-me rir? Dinheiro. Então o sonho que o Regra seja
financeiramente falando, viável. A gente fala sobre direitos humanos, diversidade, tem um pouco de cultura e lazer também, porque porque cultura e lazer também faz parte dos direitos humanos, nem só de BO vive a pauta dos direitos humanos. Então a gente fala um pouco sobre tudo isso. E quando eu falo do regra, obviamente inclui o Distraídos. Eu acredito que se o Distraídos chegar mais longe de público mesmo, o Distraídos vai causar um impacto social. Eu acho que a gente já está causando. Eu não tenho falsa modéstia. Eu sou bem honesto. E eu acho que a gente está causando. A gente já foi ouvido por mais de 19 países, se eu não me engano, em 5 meses. A gente tem uns ouvintes fixos. E eu sonho que isso se transforme em algo maior do que eu possa lidar. Porque é uma pauta tão importante. E a verdade é que eu nunca me encontrei tanto, sabe, Luana? E eu finalmente me encontrei, assim. Fazendo Distraídos, eu acho que hoje, de tudo que eu faço... Eu tava segurando essa tosse há muitas horas, perdão. Fazendo Distraídos, de tudo que eu faço, é o lugar onde eu me desnudo. E, assim, é um lugar que eu falo do meu problema, da minha dor, que eu choro sem medo, sabe? Apesar de que eu sou um chorão, como você pode perceber. Que eu falo de tudo. Então eu queria muito que o Distraído se tornasse maior do que a gente, maior do que eu e a Alpin. Porque é a pauta da neurodivergência que a gente traz lá, não é só a pauta do TDAH. E nem só a pauta do autismo. A Alpin também é autista e tem altas habilidades de superdotação. A gente fala sobre neurodivergência, então eu queria muito que, junto com regra, o Distraídos crescesse. E se eu tiver que falar de sonho para a sociedade, seria que a sociedade fosse mais humana mesmo, sabe? Porque o que a gente vê, essa briga toda que a gente vê na política e tudo mais, é tudo por falta de consciência do que é ser humano. Eric, ser humano, neurodivergência, aquilo outro, isso é uma pauta, você tá sendo um esquerdista, um comunista. Tipo, amigo, assim, se defender o ser humano, se você tá me ouvindo, tá compreendendo o que eu tô falando, automaticamente você é um ser humano. E se isso defender isso, você quiser me rotular com o que você quiser, me rotula, tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem. Provavelmente eu não vou nem querer saber da tua opinião. Depender do tua linha de raciocínio. Porque eu acho que o que falta também nas redações é essa relação mais humana. Então eu sonho que a humanidade seja mais humana. E automaticamente a redação precisa espelhar isso. Hoje eu tenho uma relação que eu me surpreendi positivamente, mais humana, e eu acho que já deu tempo, né, parceiro, da redação ter grito de pô, já deu, já foi. Já tá mais que provado que isso não é isso que produz. Então é isso, mais humanidade entre os seres humanos. Esse seria o meu sonho master, assim, que aí inclui tudo: neurodivergência, comunidade LGBTQIAPN+, comunidade preta, enfim, PCDs, né? Eu aprendi ouvindo aqui que PCDs não deveria ser usado, tô tentando tirar, eu aprendi aqui. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, enfim, seria isso. Ai, e agora bom, eu vou chegar emotivo em casa, que eu tô todo emotivo aqui, você percebe que eu já não tô com aquela animação que eu tava quando eu comecei. Mas isso toca em pontos tão sensíveis da gente, né? E gostei muito, né, de tudo isso que você falou, e tem tudo a ver com essa proposta mesmo, né? O que a gente quer com esse projeto é justamente levar essa humanidade, né? E que as pessoas entendam o quanto é positivo ter pessoas diferentes, né, fazendo jornalismo, porque a gente consegue ser mais democrático, né? E o quanto todas essas subjetividades, essas experiências diferentes de vida podem trazer mais humanidade para o jornalismo. Muito obrigada, Eric. Antes da gente encerrar de uma vez mesmo, queria que você falasse para as pessoas as suas redes sociais, como elas podem te achar e os projetos que você queira, claro, também divulgar. Pega caneta e papel. Não, são três, brincadeiras à parte. As minhas redes sociais pessoais são Eric Mota por aí, Eric com CK, Mota com T só. Eric Mota por aí, todas as redes. O Distraídos é o @distraídospod. Distraídospod, você pode procurar por podcast Distraídos no seu agregador de podcast que você preferir, mas Distraídos Pod no Insta e no Twitter. E por último, que eu não poderia deixar de fazer,
siga o Regra dos Terços, @Regra dos Terços. Em todas as redes sociais, acesse regradosterços.com.br. Serão essas três, a minha, a do Distraídos e a do Regra, porque a minha sou eu. A do Distraídos é o meu projeto do meu coração e o Regra é um sonho que tá virando realidade. Então, gostaria que as pessoas ajudassem, dessem uma moralzinha lá, que a gente se esforça pra fazer um trabalho legal. E Lu, eu preciso te falar que eu fiquei muito feliz de vir aqui. Ai, que bom. Muito feliz mesmo. Obrigado. Valeu muito a pena ter acordado 5 horas da manhã no dia mais frio do ano em Curitiba, tá? Valeu, não foi o dia mais frio, mas foi o segundo. Valeu muito a pena. Eu fiquei bem feliz e foi um papo muito gostoso. Geralmente eu convido as pessoas. Foi muito legal ter sido convidado por você e parabéns pelo projeto. E não só do podcast, como o do próprio Portal dos Jornalistas. Vocês são incríveis. Parabéns. Ai, que Obrigado. que bom, obrigada. E que bom a gente poder encerrar esse projeto com esse tema, que é um tema muito próximo do meu coração, assim, que é tão difícil falar e que ainda mexe tanto comigo, né? Esse projeto tem muito de pessoal meu, né? Que veio de coisas que eu mesma passei nas redações, né? Ao tentar falar de diversidade. E, enfim, vou tentar não me emocionar, mas é muito legal ver tanta gente bacana passando por aqui, ver que a gente não tá sozinho, ver que essas questões, elas perpassam por muitos jornalistas. E cada um na sua diversidade tá fazendo a diferença, né? E tá pautando coisas muito importantes para a sociedade, e é isso que eu espero com esse projeto. Eu espero abrir mentes, abrir corações, fazer um jornalismo melhor, mais democrático, seja qual for a sua diversidade, ou se você não tiver diversidade, até homem hétero hoje em dia, às vezes tem uma cota para ele na diversidade. Todo mundo pode entrar nesse bonde, porque é um bonde que a gente quer ver para melhorar isso que a gente faz, né? Então, gente, eu queria encerrar mesmo, eu queria agradecer você que acompanhou a gente nesses 6 episódios. Esse projeto foi feito com muito amor, com muito carinho. Foi um projeto muito esperado pela equipe do Portal dos Jornalistas. É incrível ver ele acontecendo e encerrar dessa forma, pra cima, né? Com muita alegria. Enfim, a gente espera ter outras coisas para você que acompanha a gente, mas por hoje a gente vai encerrar aqui esse projeto. Divulgue, né? Pense sobre todos esses temas que a gente falou, porque eles não se esgotam. Existem muitas outras diversidades acontecendo, não só essas que a gente trouxe aqui, mas eu acho que a gente já começa um debate, né, justamente sobre isso, sobre como a gente pode ser mais humano, mais democrático e melhorar o debate jornalístico, né, de uma forma geral. Então, muito obrigada, nossa audiência, todo mundo, enfim, que ouviu, que está com a gente, que divulgou. Esperamos voltar e falar muito mais sobre esse tema. Então, vamos para o nosso encerramento. Queria agradecer a equipe maravilhosa do Portal dos Jornalistas, a Ana França, estagiária, Fernando Soares, editor, e o Vitor Félix, repórter. Tem os nossos apoiadores, a JOR, Associação de Jornalismo Digital, a ICFJ, International Center for Journalists, Imagem Corporativa e Rádio Guarda-Chuva. E tem também os nossos parceiros institucionais, a É Nóis Conteúdo e a Oboré Projetos Especiais. Gente, até um próximo projeto. Um beijo. Tchau. Diversifica tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.